Queridos, eu quero nesse momento convidá-los a abrirmos juntos a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Vamos ler do verso 18 ao 20. Pedro, capítulo 2, do 18 ao 20, que nos diz assim: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, pelo privilégio de podermos estar reunidos nesta manhã e juntos podermos abrir a tua palavra e estudarmos acerca dela, acerca da tua vontade revelada para as nossas vidas. Nós rogamos ao Senhor que através do teu Santo Espírito o Senhor possa iluminar o nosso entendimento e nos conduzir à compreensão do texto sagrado para a nossa edificação, para o nosso crescimento, nossa maturidade e, sobretudo, para a glória do teu santo nome. Abençoa, Senhor, as nossas vidas nesta manhã, nos capacita, nos instrui, nos orienta. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, há um profundo conflito em nosso coração quando nós passamos por injustiças, inclusive quando somos injustiçados no ambiente de trabalho. E muitos dos irmãos certamente são ou já foram empregados e sabem exatamente do que eu estou falando aqui. A sensação que nós temos muitas vezes nessas circunstâncias é justamente de impotência, é uma sensação de frustração, é uma sensação até de revolta que por vezes surge naturalmente em nossos corações. E diante disso, queridos, uma pergunta que fica em nossas mentes é a seguinte: como é que devemos nos portar quando o nosso patrão é injusto? Essa é uma pergunta muito séria que esse texto no qual nós acabamos de ler certamente trata de forma extremamente sábia. Veja, talvez você já tenha passado por essa situação. Pensemos em um trabalhador, alguém que chega cedo no seu trabalho, alguém que não desperdiça o seu tempo quando está ali trabalhando, alguém que não fica com conversas indevidas, antes ele busca de todas as formas aproveitar aquele tempo que ele está ali no trabalho, na sua empresa, para fazer o seu melhor, para de fato trabalhar com diligência, com sinceridade, não é, para o bem da sua empresa. E, por outro lado, ele também não adota uma postura, por exemplo, de viver bajulando o seu patrão, de viver tentando agradá-lo com falsidades. Imagine um trabalhador assim. Mas há também ali naquela empresa um segundo empregado,
alguém que é um aproveitador, alguém que sempre chega atrasado, passa boa parte do expediente conversando com os funcionários, ele prolonga o seu tempo ali de lanche, de café, desperdiça o tempo e os recursos da empresa, mas em contrapartida, este funcionário, ele bajula o patrão, ele costuma até contar piadas indecentes para agradar o seu patrão. E aí, quando chega o período da promoção, quem é que é promovido? Será que é aquele trabalhador diligente? Não. Quem acaba recebendo a promoção na empresa é justamente aquele trabalhador que não leva o trabalho a sério, que não faz o seu melhor, mas que com muita estutícia, ele agrada o patrão. Aí, diante de uma situação, por exemplo, como essa, como é que nós devemos reagir? Como é que o seu coração, o meu coração reagiria diante de uma situação como essa, que é uma situação claramente de injustiça? E esse é apenas um exemplo, dentre muitos que nós poderíamos trazer aqui, sobre essa situação, de muitas vezes no trabalho você está fazendo o seu melhor, entretanto você sofre injustiças. E a grande questão que nos é colocada é justamente essa: como é que um cristão deve se portar quando ele é injustiçado no seu trabalho? Veja, nós estamos estudando esta carta de 1 Pedro, nós na verdade estamos estudando ela na quarta-feira, só que nos últimos domingos nós trouxemos para o domingo de manhã, mas retornaremos em breve para as reuniões de oração, onde nós fazemos uma meditação mais curta. Hoje, pela questão de estarmos numa escola bíblica, nós vamos estender um pouco mais a nossa mensagem desta manhã. Então, queridos, nós temos acompanhado as exposições aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, e estamos numa sessão onde o apóstolo Pedro ele vai falar de maneira específica sobre qual deve ser a nossa conduta neste mundo. Como é que o crente deve se portar neste mundo? Ainda que Pedro enfatize muitas vezes aqui na carta, e aqueles que estão acompanhando as meditações sabem disso, que nós somos peregrinos e também somos forasteiros aqui nesta terra, ele em momento algum nos ensina a abandonar uma conduta correta diante de Deus e diante dos homens. Pelo contrário, o apóstolo Pedro ele vai dizer que mesmo sendo peregrinos e forasteiros aqui neste mundo, nós somos chamados a manter aqui e agora um procedimento correto, um procedimento exemplar, um procedimento que glorifique a Deus. Por esta razão, no capítulo 2, do verso 11 ao 12, Pedro fala diretamente a respeito da nossa conduta moral. Pedro vai falar justamente que nós não devemos ceder às paixões carnais, devemos nos abster destas paixões e mantermos um procedimento exemplar, para que aqueles que nos acusam não tenham motivos para nos censurar, para nos acusar, para falar mal de nós. Antes, ao verem as nossas boas obras, eles glorifiquem a Deus. Mas, do verso 13 ao verso 17, o apóstolo então entra numa outra questão importante, no que diz respeito à nossa relação com este mundo, com as pessoas deste mundo. Ele vai falar sobre qual deve ser a conduta do cristão para com as suas autoridades, para com as autoridades civis. Ele ensina que o cristão deve se submeter às autoridades, primeiramente porque essa é, sem dúvida, a vontade do Senhor. E em segundo lugar, porque essa submissão, ela faz parte do próprio testemunho que nós devemos dar neste mundo. Então, quando nós fazemos o que é correto, quando nós praticamos o bem, conforme Deus nos ensina em sua palavra, nós fazemos emudecer
aqueles que nos perseguem. É o que o apóstolo Pedro vai nos ensinar aqui. Por isso que nós devemos usar a nossa liberdade de forma correta. Pedro fala, não usá-la de forma equivocada, nos comportando, nos conduzindo aqui nesta vida de forma errada, de forma que a dar um mau testemunho de desobediência às autoridades, mas nós devemos manter um relacionamento correto para com todos. E aí no finalzinho do verso 17, ele fala que nós devemos honrar a todos, amar os irmãos, temer a Deus e honrar ao Rei. Essa foi a mensagem do domingo passado. Então, hoje nós vamos continuar vendo aqui como Pedro trata sobre a nossa conduta neste mundo e, em especial, você vai perceber que ele vai tratar do ambiente de trabalho. Mais especificamente, como é que nós devemos lidar com aqueles patrões que não servem a Deus, que são ímpios e que muitas vezes nos tratam de forma injusta. Na semana passada, eu fiz questão de citar aqui um pregador que ele fez um comentário bastante interessante sobre essa doutrina da submissão a autoridades. Ele diz que essa é, sem dúvida, a doutrina mais difícil de ser praticada. Em todos os níveis, a submissão à autoridade é, sem dúvida, algo difícil para nós, seres humanos, pecadores. Entretanto, queridos, o fato é que, ainda que ela seja dura, não significa que nós estamos dispensados de obedecê-la. Certo? Então, queridos, Pedro nos ensina a respeito dessa submissão dos empregados com respeito aos seus patrões. Agora, eu quero que você observe que o texto que nós estaremos meditando hoje, aqui o capítulo 2, a partir do verso 18, ele começa com essa palavra servos. E eu preciso trazer aqui uma explicação adicional a respeito do que essa palavra de fato significa. Precisamos compreender ali o contexto histórico no qual o apóstolo Pedro escreveu essas palavras. E o contexto de Pedro ali, o contexto que Pedro vivia, era um contexto onde a relação de trabalho naquela época era a relação de escravidão. Essa palavra servos, ela também poderia ser traduzida como escravo. É a palavra doulos no grego. Também poderia ser traduzida como escravos. Por isso, precisamos entender como era essa realidade ali do período do apóstolo Pedro. Veja, ele vivia no Império Romano. Na época, grande parcela da população que vivia no Império Romano era de escravos. Sempre que Roma conquistava um determinado povo, todos aqueles que eles não matavam, eles traziam para serem escravos. E não havia apenas escravos para fazerem serviços braçais, haviam administradores escravos, haviam médicos escravos, haviam mordomos escravos. Então havia esse contexto ali no Império Romano. E o escravo, ele era visto em si não como um ser humano, ele era visto como um objeto, não é? Tanto é que eles compravam, vendiam escravos, eles passavam como herança para os filhos, os escravos. Então, eles eram tratados não como seres humanos, mas como um bem material, certo? Então, quando aquele escravo envelhecia, ele era simplesmente desprezável. Por quê? Porque ele perdia a sua utilidade. Então, eles não tinham o menor respeito. Então, diante disso, muitas pessoas, elas se levantam contra o ensino de Pedro, contra o ensino também, por exemplo, de Paulo, criticando as cartas desses apóstolos, por eles não condenarem de forma direta e de forma explícita a escravidão em si.
E de fato, meus queridos, você não vai ver Pedro, você não vai ver Paulo levantarem-se para promover uma espécie de revolução social. Eles fizeram algo que nós podemos entender como sendo muito mais profundo. Ou seja, eles pregaram o Evangelho, eles começaram a destruir a escravidão de dentro para fora. Porque, de fato, meus queridos, os valores do Evangelho, eles certamente minariam todo esse tipo de injustiça social. Então, foi justamente isso que aconteceu. Foram os valores do Evangelho que fizeram com que as nações, de fato, abolissem a escravidão. Talvez alguns irmãos possam até pensar, bem, então, já que nós não vivemos dentro desta realidade de escravidão, então esse texto ele não deve ser aplicado às nossas vidas, certo? Não. Não, e eu explico por quê. Veja, se essas instruções elas eram válidas para escravos e senhores, elas aplicam-se ainda mais às nossas relações atuais entre empregados e patrões, que são, sem dúvida, muito menos severas do que acontecia ali naquele período. Sendo assim, queridos, permanece a pergunta, né? Como é que nós devemos nos conduzir diante deste ensino? Como é que nós devemos nos conduzir diante de uma situação tão difícil quanto essa? Porque não vamos negar a realidade dura de uma injustiça no ambiente de trabalho. É algo que mexe com o nosso coração, é algo que de fato nos perturba, nos torna pessoas ansiosas muitas vezes, tira a nossa paz. Primeiro que eu gostaria de tratar hoje é o princípio da submissão, que envolve estar sob autoridade. Veja, como nós vimos na semana passada, o princípio da autoridade envolve a todos nós. Você já percebeu isto? Não há absolutamente ninguém que escape desse princípio, pois todos estão debaixo de autoridade. Deus estabeleceu diferentes esferas de autoridades, mas todos estão debaixo de autoridades. E a autoridade última, acima de todos, é o próprio Deus, com quem nós devemos prestar contas das nossas vidas, das nossas atitudes, das nossas palavras, enfim. A autoridade máxima sobre nós é o próprio Deus. Ele detém a autoridade, vamos dizer assim, absoluta, soberana. E contudo, meus queridos, essa soberania de Deus, nessa sabedoria de Deus, inclusive, Ele instituiu diversas esferas de autoridades nas quais nós estamos inseridos. Então, muitas vezes nós estamos debaixo da autoridade dos nossos pais, ou debaixo da autoridade ali dos professores, ou debaixo das autoridades civis, debaixo de uma autoridade dentro da Igreja de Cristo, de modo, queridos, que em todas as áreas nós encontramos autoridade, de modo que ninguém pode estar fora desta realidade. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos colocar aqui. Segundo ponto, como os trabalhadores cristãos devem se portar diante de patrões maus? Observe como Pedro começa o texto. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então, quando Pedro afirma aqui, servos, sede submissos a vossos senhores, com temor, não somente àqueles que forem bons e cordatos, ele está aqui admitindo que sim, você vai encontrar patrões que são bons, que são cordatos, pessoas que tratam
razoavelmente bem os trabalhadores que os servem. E nesses casos, o relacionamento entre o empregado e patrão, em geral, não apresenta grandes dificuldades. Geralmente, não há tantas lutas, tantas situações difíceis. A verdadeira dificuldade nós encontramos na continuação do verso, quando ele diz assim: mas também ao perverso. O problema aparece quando o patrão é injusto, duro ou perverso. Um dos grandes obstáculos à prática do princípio da submissão ainda hoje é que muitas vezes nós não desejamos fazer de fato aquilo que é o melhor no nosso ambiente de trabalho, como se estivéssemos fazendo para Cristo. E muitas vezes, meus queridos, isso acaba trazendo grandes dificuldades para nós. Nós vamos de fato encontrar motivos para não fazermos o nosso melhor a pessoas, a patrões. Então, veja, é relativamente fácil submeter-nos àqueles que nos tratam bem. Mas, como nos diz o Evangelho, nisso não há mérito. A questão central é esta: como é que nós devemos obedecer àqueles que estão sobre nós quando eles agem de forma injusta? E Pedro responde dizendo que o empregado deve ser submisso com todo o temor ao vosso Senhor. É interessante, queridos, porque essa mesma ideia nós vamos encontrar também sendo proferida pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, quando ele diz assim, o texto que nós lemos aqui inicialmente com o nosso irmão Alex. Na verdade, nós lemos Colossenses, esse texto aqui é de Efésios, são textos semelhantes. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, veja, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo trazem essa mesma instrução, que nós devemos obedecer aos nossos senhores no temor. Mas nenhum nem outro está ensinando que nós devemos servir com um certo pavor, ou com aquela atitude de ansiedade, de preocupação extrema. O temor aqui se refere a um desejo sincero de executar bem a sua tarefa, de fazer bem o seu trabalho. Pedro vai dizer aqui, e Paulo vai dizer aqui, inclusive, que nós devemos servir como se estivéssemos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, como parte do serviço que eu devo prestar a Cristo, eu devo também ser um bom empregado. Eu devo também ser um bom estudante. Eu devo também ser um bom patrão, inclusive. Ou seja, o meu trabalho, ele é, em última instância, para Cristo. Por isso que eu devo fazer o meu melhor. Por isso que eu devo trabalhar com excelência. Então, essa obediência aqui com temor significa com sinceridade de coração. Antes de tudo, visando agradar a Deus e, consequentemente, também agradar ao patrão. Interessante que aqui nós podemos aprender algumas lições importantes nesse texto a respeito de como é que se deve ser essa submissão. Pedro faz questão aqui de nos orientar, vamos dizer assim. Por exemplo, ele vai falar que a nossa submissão não deve depender do mérito do patrão. A submissão não está condicionada ao mérito do patrão. O empregado não deve obedecer porque o patrão merece a sua obediência. Muitas pessoas crescem acreditando que a obediência aos patrões está justamente ligada ao fato deles serem dignos, deles serem merecedores, deles serem pessoas de fato que são um exemplo de pessoa. Mas você vai trabalhar com pessoas ímpias, você vai trabalhar com pessoas
com suas dificuldades, com a sua vida toda desorganizada. Você vai trabalhar com pessoas assim. Contudo, o apóstolo Pedro é categórico ao afirmar que mesmo quando o Senhor é ímpio, o cristão ainda assim deve demonstrar submissão. A base da obediência não é o mérito do patrão, mas um mandamento que Deus nos traz na sua palavra. Certo? Essa submissão também não depende do conforto das ordens recebidas. Ou seja, haverá momentos em que o patrão ele poderá exigir do empregado tarefas que lhe sejam desconfortáveis, ainda que não seja errado, ainda que essas tarefas não sejam erradas aos olhos de Deus. Da mesma forma, o próprio Deus, em sua soberania, muitas vezes nos chama a fazer coisas que não são agradáveis à nossa carne. O que deve determinar a nossa obediência não é o quanto nós sentimos confortáveis com aquilo que nos é pedido, mas em obedecer à vontade de Deus. Precisamos aprender que sim, há coisas desagradáveis que devemos fazer, não porque gostamos delas, mas porque Deus é a autoridade suprema sobre nós. A obediência à autoridade estabelecida por Ele está acima das nossas conveniências pessoais. Em alguns momentos, o próprio Senhor nos chama a sofrer por causa do seu nome. A única razão, queridos, legítima para a desobediência, como nós inclusive vimos no último sermão, ocorre quando o patrão impõe ordens que violam diretamente os mandamentos do Senhor. Então, nesses casos, nós não somente estamos livres, mas também devemos obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Mas quando nos é requerido algo que é legítimo, nós devemos sim nos submeter e obedecer, ainda que isso não nos seja confortável. Terceiro, os propósitos do trabalhador cristão diante do sofrimento injusto. Veja que o texto prossegue e Pedro diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem e sois igualmente afligidos, o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Então a pergunta que naturalmente surge aqui é essa: por que o trabalhador cristão deve ser submisso ao seu patrão, ainda que ele seja ímpio? O propósito primário da submissão, meus queridos, diante de uma autoridade ímpia, é agradar a Deus. É por isso que nós obedecemos às nossas autoridades, ainda que não sejam servas de Deus, ainda que sejam ímpias, mas fazemos isso porque sabemos que isso é grato diante de Deus, ou seja, isso agrada a Deus. Ainda que essa não seja uma postura fácil, e de fato não é fácil. Muitas vezes é uma postura que nos incomoda bastante, mas nós somos chamados a nos submeter à vontade do Senhor. A razão pela qual eu devo submeter-se ao meu patrão não está nele, mas em Deus. E isso precisa estar bem claro diante de mim quando eu estou trabalhando. Eu me submeto porque desejo que o Senhor se agrade da minha vida, da minha conduta, do meu comportamento. Pedro afirma 2 vezes nesse versículo que tal atitude é grata a Deus, ou seja, é agradável aos olhos de Deus. E veja, Pedro aprendeu essa lição com o próprio Senhor Jesus Cristo, com quem ele conviveu de perto. Jesus ensinou que amar apenas aqueles que nos amam não traz nenhuma recompensa. Ele diz, inclusive, que até os pecadores fazem o mesmo.
Fazer o bem a quem nos faz o bem, como diz, que glória há. Até os ímpios agem assim também. O Senhor, porém, nos chama, como seus discípulos, a um padrão mais elevado. Amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, fazer o bem àqueles que nos tratam mal. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Então veja que o sofrimento, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que Pedro coloca aqui, que agrada ao Senhor, é um sofrimento quando nós muitas vezes sofremos injustiça por sermos fiéis a Deus. Veja que Pedro diz assim: porque isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Ou seja, isso é grato, a ideia de isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente. Ou seja, a ideia aqui é de que porque você é fiel a Deus, você vai ser, inclusive, tratado injustamente. O apóstolo enfatiza que Deus se agrada quando os cristãos sofrem injustamente. Mas adiante, nesta mesma carta, Pedro diz: não sofra nenhum de vós como um malfeitor, como alguém que se intromete na vida alheia, como alguém que vive pecando por aí, que este não seja o motivo pelo qual você venha a sofrer. Mas se sofrer como cristão, por ser fiel a Cristo, glorifique a Deus com este nome. Então, o sofrimento que traz honra e glória ao Senhor Deus não é aquele sofrimento que nós experimentamos por causa dos nossos pecados, mas é justamente por sermos fiéis a Deus, por estarmos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. E muitas vezes nós sofremos por causa do nome de Cristo, por causa do nosso testemunho, e esse sofrimento ele é considerado como uma bem-aventurança. Nós vamos ver isso aqui nos nossos estudos de Mateus. Não é fácil, não é algo agradável, e nós só compreendemos essa realidade a partir do Evangelho, e só conseguimos cumpri-la pela graça de Deus, quando Deus nos capacita, quando Deus de fato nos auxilia a suportarmos essas lutas, sofrermos injustamente. Mas em segundo lugar, o sofrimento que agrada a Deus é um sofrimento acontecido em razão de consciência em relação a Deus. Veja que Pedro continua dizendo: porque isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. A motivação por trás das nossas atitudes no trabalho está diretamente ligada ao nosso relacionamento com Deus. O que deve determinar as minhas ações, as minhas atitudes no meu trabalho é o meu relacionamento com Deus, a forma como eu reajo às situações, inclusive às situações de injustiça. Veja, as nossas reações, muitas vezes, quando nós somos tratados injustamente, revelam muito do nosso coração. Revelam muito da nossa comunhão com Deus. Uma das coisas mais difíceis é discernir as verdadeiras motivações do nosso coração. Mas nós precisamos buscar em Deus essa capacidade de examinar o nosso próprio coração. Quando as nossas motivações estão firmadas em uma consciência bíblica, em uma consciência alinhada com a palavra de Deus, o sofrimento que decorre muitas vezes dessa postura é um sofrimento que agrada ao Senhor. É um sofrimento, meus queridos, que de fato
Deus se agrada de nós quando nós o experimentamos, porque Ele sabe que aquilo que estamos enfrentando é porque nós o amamos e queremos servi-lo, inclusive no nosso ambiente de trabalho. Aqueles que vivem com o sincero desejo de agradar a Deus em uma sociedade como a nossa, uma sociedade corrompida pelo pecado, frequentemente experimentarão sofrimentos injustos. Isso é fato. Pense, por exemplo, no ambiente de trabalho, se você deseja ser honesto e muitas vezes o seu patrão quer que você participe daqueles esquemas ilícitos, fraudes, falcatruas, que muitas vezes acontecem, que muitas vezes são inclusive comuns dentro das empresas. Isso é feito muitas vezes para aumentar os lucros de forma indevida. E muitas vezes você que é um crente em Cristo Jesus, que quer trabalhar honestamente, você vai ser pressionado para fazer parte daquele esquema corrupto. Uma consciência que visa agradar a Deus, ela não compactua com essas práticas. E por isso, muitas vezes, você vai ser tratado de forma injusta. Muitas vezes você vai ser tratado de forma injusta. Mas lembre-se disto: Deus se agrada quando os seus filhos são expostos a essas situações por causa dele, por serem fiéis a ele, por quererem glorificar a ele. Então, que possamos sim sofrer, não por pecados, mas por buscarmos ser justos, honestos e corretos diante de Deus e diante dos homens. Esse é um tipo de sofrimento bastante doloroso e que nós precisamos olhar para o Senhor quando estivermos passando por ele. Precisamos manter o nosso foco em Deus. O sofrimento que agrada a Deus é um sofrimento suportado com paciência. Veja aí a continuação do texto ainda. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Suportar com paciência, meus queridos, o sofrimento injusto implica em você reconhecer esse sofrimento como muitas vezes algo que vai durar, vai levar tempo na sua vida. Algumas situações e algumas afrontas, elas são passageiras. Nós suportamos muitas vezes certos desaforos e nós voltamos para casa e no outro dia aquilo fica para trás, mas muitas vezes você vai estar num ambiente difícil mesmo. E aí talvez alguém diga assim: não, pastor, mas naquela época era a escravidão, então eles não podiam sair dessa situação. E de fato, claro, se você estiver trabalhando para uma pessoa que é uma pessoa ímpia, uma pessoa que muitas vezes age de forma injusta, você tem todo o direito de repente, procurar outro emprego. Isso é legítimo, não é? Mas e uma pessoa que não tem, pelo menos naquela situação, naquele momento, condições de fazer isso? Que depende daquele emprego. Como é que essa pessoa deve se portar? Essa é uma questão. Então, muitas vezes a pessoa vai ter que ter paciência. Há situações em que a injustiça se prolonga e é justamente nesse processo que Deus muitas vezes vai também tratar em nós a paciência em meio às tribulações. A Escritura nos exorta a sermos pacientes na tribulação, porque a paciência produz perseverança. A ideia de paciência ou longanimidade presente aqui nesse texto aponta justamente, queridos, para um sofrimento prolongado, um sofrimento contínuo.
Veja, Deus tem poder para mudar a nossa situação no momento em que Ele desejar. Mas muitas vezes Ele permite que nós atravessemos esse vale para formar o nosso caráter. E muitas vezes você vai experimentar essa experiência, você vai orar: Senhor, abre uma outra porta para mim, porque a situação aqui está difícil, está complicada, e pela providência de Deus as portas não se abrem. E você pergunta: Senhor, até quando? Até quando? E nós, claro, vamos sempre buscar oportunidades em que a gente tenha condições melhores de trabalho, isso é fato, mas muitas vezes essas portas não se abrem. Mas a gente vai orar, e a gente vai ter paciência, e Deus vai abrir a porta no momento em que Ele julgar que é o momento certo. Ele vai colocar um fim àquela situação no momento em que Ele julgar ser o momento em que Ele conseguiu que aquela provação tratasse áreas da nossa vida que precisavam ser tratadas. Isso é fácil? Não. Isso é desgastante, extenuante, doloroso. Mas isso é, muitas vezes, a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Quando nós reagimos de maneira correta ao chamado de Deus para suportar o sofrimento, os ímpios não encontram base legítima para nos acusar. Ao procedermos conforme a vontade de Deus diante das injustiças, como diz Pedro, nós calamos a boca dos nossos adversários, daqueles que buscam alguma coisa para terem do que falar de nós. Nós silenciamos aqueles que se opõem ao Evangelho. Não devemos nutrir expectativas de que aqui nesta vida nós vamos ter vida fácil, vida tranquila, confortável. Você sabe que na medida em que nós vamos avançando nesses últimos dias, a tendência é que a igreja seja mais perseguida. Isso é fato. A palavra de Deus não nos tapeia, não nos engana a respeito disso. Se você então deseja viver como um homem, como uma mulher que serve a Deus, precisa estar preparada para o sofrimento. Mas que possamos ter isto em mente: o sofrimento injusto, suportado com paciência, é agradável a Deus. E não há nada melhor nesta vida do que agradar ao Senhor. Portanto, meus queridos, nós precisamos aprender a reagir de forma piedosa, fiel, quando formos tratados assim. Eu gostaria então de concluir trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, eu concordo com aquele pregador que eu mencionei inicialmente, de que a doutrina da submissão é uma das mais difíceis de ser praticada. Mas o fato é que, como nós vimos hoje, todos nós, de uma maneira ou de outra, nós estamos sujeitos às autoridades, seja as autoridades do nosso país, no trabalho, no lar, na igreja, na escola, e nós devemos nos sujeitar às autoridades, pois é isso que o Senhor Deus espera de nós. A única ressalva é se aqueles que estão sobre nós quiserem que nós venhamos a pecar contra Deus. Nessas circunstâncias aí nós não devemos obediência a essas autoridades, mas a obediência somente ao Senhor. Segundo, o trabalhador cristão, melhor dizendo, deve se relacionar com seus patrões ímpios com sujeição, com submissão, com obediência. E aí, como nós vimos, independe se o patrão é bom e cordato ou se ele ainda é ímpio e muitas vezes age injustamente. Independe se aquilo que ele requer de nós é algo agradável ou não. Se não é algo que nos leve a pecar contra Deus, se é algo que em si é legítimo, nós devemos obediência.
por mais que não seja algo agradável a nós, mas devemos fazer porque certamente é agradável a Deus. Terceiro, devemos examinar-nos diante de Deus, como é que nós reagimos diante da injustiça. Veja, a injustiça revela muito sobre quem nós somos, sobre o nosso relacionamento com Deus. Isso é algo que nós precisamos pensar e refletir. Quando você é tratado com injustiça, qual é a reação natural do coração? A murmuração, a vingança, a amargura, a revolta. Contudo, o texto nos chama a algo que é mais elevado, uma reação governada pela consciência para com Deus. Aquela atitude de dizer, não é porque o outro foi injusto para comigo que eu tenho o direito de ser injusto para com ele. Eu não vou vencer o mal com o mal, eu vou vencer o mal com o bem. Quarto, precisamos aprender que o cristão é chamado para sofrer. Não devemos sofrer como ladrão, como assassino ou como quem se intromete em negócios alheios. Pedro vai falar disso lá no capítulo 4. Porém, quando sofrermos injustamente, por sermos fiéis ao Senhor, por obedecermos à vontade do Senhor, nós devemos glorificar a Deus, nós devemos suportar com paciência, de forma perseverante, porque isso é agradável a Deus. Certo? Quinto, não transforme o seu sofrimento injusto em licença para pecar. Pedro é claro, sofrer ou pecar não tem glória nenhuma. É possível sofrer e ao mesmo tempo pecar com a língua, pecar com o coração, com atitudes. Mas nós não podemos agir assim, não somos chamados a agir assim. Então não é porque alguém pratica o mal contra mim que eu tenho licença para praticar o mal contra ela diante de Deus. Em sexto lugar, se você acha que o seu sofrimento é tão grande que você não pode suportar, eu quero convidar você a olhar para Cristo. Ele, mais do que ninguém, foi alvo de sofrimentos injustos. Mas veja qual foi a reação dele na continuação do texto que nós lemos, a partir do verso 21. Acompanhe comigo, sua Bíblia deve estar aberta, acompanhe aí. Qual é o exemplo que nós devemos ter em mente? Porquanto, para isto, mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso exemplo. E veja, esse exemplo nos constrange muito, porque todo o sofrimento que Cristo experimentou aqui, nós sabemos, foi injusto, ele não merecia, ele não tinha pecado, mas essa foi a forma como ele respondeu. E aqui chega o apóstolo Pedro dizendo assim, ele é o nosso modelo. Concluindo, eu gostaria de concluir citando uma situação, um pregador americano, quando ele estava expondo esse texto, ele relatou o seguinte episódio que ele presenciou. Ele estava no avião e o avião permanecia há um longo tempo ali sem decolar, né, no solo, e os passageiros começaram a ficar impacientes, e cada vez mais a situação ia se agravando, né?
o nível da insatisfação ia só aumentando, as pessoas iam ficando impacientes. E em meio àquela situação tão tensa, um passageiro exaltado começou a despejar as suas frustrações sobre uma comissária de bordo, sobre uma aeromoça, né? E isso, nós sabemos, isso é algo que acontece com certa frequência. Elas, muitas vezes, são logo os primeiros alvos. Apesar disso, a comissária então respondeu àquele senhor com calma, com respeito, com cortesia, como é próprio, não é, de um bom funcionário, de um bom profissional que trabalha diariamente lidando com pessoas e sabe como é a situação, como é difícil você lidar com pessoas. Então, a postura que ela adotou foi tão serena, foi tão exemplar, que pouco a pouco os ânimos foram baixando, a situação foi sendo controlada ali dentro da aeronave e os passageiros se acalmaram. E depois que a situação então se normalizou, um homem que estava presenciando tudo aquilo, ele chegou para aquela aeromoça e perguntou: olha, eu gostaria de saber o seu nome completo, porque eu quero fazer uma carta ao presidente dessa companhia aérea para elogiar a sua postura, elogiar a sua atitude. Eu admirei muito a sua maneira de reagir a essa situação. E aí, para a surpresa daquele homem, aquela moça, ela respondeu assim: olha, senhor, eu agradeço muito o seu gesto, mas eu não trabalho para a companhia aérea, eu sou serva de Cristo. Eu faço o que eu faço porque foi assim que me ensinou o meu Senhor. Ele me ensinou a reagir desta maneira, tratando bem, mesmo aqueles que me tratam mal. E em seguida ela explicou, não é, àquele homem que todos os dias ela, juntamente com seu esposo, oravam pedindo a Deus que lhe desse graça para lidar com essas situações que volta e meia acontecem ali no trabalho dela, nos aviões, para suportar aquela situação difícil. E esse, meus queridos, fato foi um testemunho que o pregador presenciou. E é exatamente isso, meus queridos, que nós precisamos entender. O mundo, ele nos observa a todo momento. As pessoas sabem que nós servimos a Deus e elas ficam atentas, observando como é que esse servo de Deus vai agir diante dessa situação tão difícil. Porque eu já sei como eu reagiria. E aí você já imagina, né? Eu tenho liberdade para pecar aqui, e digo com força, porque eu estou sendo tratado de forma injusta, então eu tenho essa liberdade mesmo. Mas e como é que um servo do Senhor reagiria? Eu sei que muitos de nós que estamos aqui já passamos por experiências assim, experiências semelhantes e sofremos injustamente, mas escolhemos responder de forma cristã, de forma piedosa, porque esse é o propósito das nossas vidas. Antes de agradar a homens, nós sabemos que nós precisamos agradar a Deus. Mas, pastor, eu já falhei no meu trabalho, eu já falhei nesse tratamento. É sempre momento de nós aprendermos, pedirmos perdão, aprendermos com a palavra do Senhor e assim buscarmos corrigir-nos de acordo com aquilo que nos ensina o Senhor Deus na sua palavra, aquilo que mais lhe agrada. Que Deus nos abençoe. Amém.